Bem-vindo, amigo do Grupo Espírita Alta de Souza, para mais um momento de estudos. Vamos começar com a leitura de um trecho do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, item 164, Diante de Deus. Pai Nosso, Jesus, em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga em torno da natureza do Eterno, não pergunta onde ele mora. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente Nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Sê sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos assim nosso Pai, acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Vamos elevar o nosso pensamento para um momento de oração. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de lermos a Sua Palavra, de ouvirmos a Sua Palavra, de refletirmos sobre os Seus ensinamentos, que nós possamos todos estarmos antenados na Sua frequência, que nós estamos sintonizados na frequência do estudo, na frequência dos Seus ensinos, que nós possamos trazer isso para o âmago, para dentro de nós. Senhor, olhai para aqueles que passam por dificuldade, olhai para aqueles que hoje passam fome, passam frio, que não têm onde dormir, que estão dormindo na rua, que estão passando desespero, que estão querendo abandonar, querendo largar o seu caminho, que eles possam manter a esperança na sua lei, a esperança nos seus ensinos e que possam ter em nós, Senhor, que somos todos irmãos, que nós possamos contribuir cada vez mais para o auxílio da evolução desse mundo, para que nós possamos apaziguar, por pouco que seja, o sofrimento que nós vemos ao redor, que nós possamos aliviar um pouco essa aflição que os nossos irmãos passam hoje em dia. Senhor, que nós possamos também manter a esperança em Ti nas aflições que nós sofremos, que nós passamos, que nós possamos sempre manter essa esperança no Seu caminho, essa esperança na Sua luz, essa esperança na evolução que nós precisamos conquistar, que nós precisamos adquirir, que nós precisamos seguir e alcançar, melhorando a cada dia, sofrendo quando não aprendemos, ou quando precisamos resgatar alguma falta que fizemos, alguma atitude que nós fizemos de forma incorreta, algum prejuízo que nós tenhamos causado a algum outro irmão, algum outro espírito, que nós possamos cada vez mais seguir com resignação e alegria a sua trilha, os seus ensinamentos e a nossa evolução. Senhor, obrigado pela orientação de nossos guias espirituais, pela orientação de Alta de Souza, por todos aqueles que nos rodeiam, por todos aqueles encarnados e desencarnados que compartilham conosco o nosso caminho, a nossa trilha, e que nós possamos cada vez mais uns com os outros seguirmos de braços dados, amparando ombro a ombro, cada um ao outro. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Hoje o nosso estudo é do livro Dimensões da Verdade,
capítulo é de Joana de Ângeles por Divaldo Franco, capítulo 52, Dentro do Lar. E esse capítulo foca, a gente muitas das vezes, né, a gente vem num núcleo familiar em que a gente passa por grandes dificuldades de relacionamento. Às vezes é o relacionamento do marido com a mulher, né, do esposo e da esposa, mas muitas vezes se resolve, não, eu não quero mais estar junto, se separa e vai cada um para um lado, né? Mas quantas das vezes essa dificuldade no relacionamento vem com vínculos que não são facilmente rompíveis, né? Ou, diria até mais, né? Que não são rompíveis, né? Quando vem uma dificuldade de relacionamento entre pais e filhos, né? Entre uma mãe, aí o livro cita várias situações, entre uma mãe e uma filha, entre um pai e uma filha, entre o pai e o filho, entre a mãe e o filho, entre irmãos. Quantas vezes esses relacionamentos são bastante complicados, são bastante difíceis. Quantas das vezes você ouve pessoas, né? Você ouve situações de caramba, eu tenho mais compreensão fora de casa do que dentro de casa. As pessoas fora de casa me entendem melhor do que aquelas que compartilham comigo a jornada, o dia a dia, moram no mesmo lugar, e essas não conseguem me entender de jeito nenhum, enquanto um amigo ou um conhecido, alguém na rua, consegue me entender melhor, né? Alguém que eu fui comentar alguma coisa no ônibus me entendeu melhor do que a minha família. E aí o livro nos traz algumas situações, né, algumas coisas para a gente se lembrar que quantas das vezes a gente tem alguma dificuldade, a gente tem algum relacionamento em que a gente agiu de forma errada, a gente causou prejuízo, a gente falou mal de alguém numa encarnação anterior, de forma que a vida daquela pessoa, a reputação daquela pessoa foi destruída. E a gente falou sem nem saber, a gente falou só porque a gente queria uma vantagem, a gente queria um cargo, a gente queria uma posse, a gente queria alguma coisa que eu precisava tirar aquela concorrência da minha frente, né? E aí eu posso ter falado uma mentira e aquela pessoa ficou prejudicada, perdeu a oportunidade, e eu consegui aquela oportunidade baseada numa mentira. E às vezes a gente vê essa situação acontecendo hoje em dia, né? E a gente fica assim, poxa, mas as pessoas que fazem o mal nunca são castigadas, né? A gente que estuda já o Espiritismo, né? Estuda os ensinamentos de Jesus, a gente não pode, né, esquecer que a justiça sempre chega. Né? A gente está aqui por esse mundo, né, por esse universo, por muito, muito, muito tempo. É aquela história de você estar com alguém que você conhece muito, né? Eu lembro disso de época de jovem mais, né? Mais adolescente ou de criança, acho que nem tanto. Que é do tipo, aquela galinha de casa a gente não corre atrás, né? Então, quando tem algum problema, aconteceu alguma coisa, alguém da sua, sei lá, seu vizinho ou alguém da sua turma fez alguma coisa errada e fugiu, né? E saiu correndo. Não preciso correr atrás dele, né? Não preciso correr atrás dela, porque vai voltar aqui para o mesmo lugar, né? A gente vai se encontrar amanhã, né? Então, às vezes deixa-se aquele acerto de contas para um outro momento, porque estão ali mesmo, né? Então, se a gente pensar que estamos aqui para vivermos, né, nesse universo por milênios, né? Cara, não é uma encarnação, não são algumas décadas que vão fazer tanta diferença assim para uma punição, para um resgate. Então,
às vezes a gente fica com um olhar na encarnação de agora e esquece que isso é um segundo, né? Que isso é um menos, às vezes menos do que um segundo, contando na vida inteira, assim, é uma coisa muito pequena, é um momento, né? Essa encarnação é um momento. E esse resgate, às vezes vem como uma punição mesmo, né? Não, você é obrigado agora a resgatar isso. Mas às vezes esse resgate é voluntário. Às vezes esse resgate é você, puxa vida, fiz aquela. Prejudiquei a vida daquela pessoa, né? Prejudiquei a vida daquele espírito, me arrependi, né? Aquela história é fácil de se arrepender, mas assim, todos nós fazemos um monte de bobagem ao longo dessa nossa história milenar aí de espíritos, a gente fez um monte de coisa ruim e muito ruim. Em algum momento a gente aprendeu e se arrependeu. Mas assim, como o livro nos lembra, né, e isso a gente já viu em outros lugares também, a semear é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, o que você faz, você colhe as consequências daquilo. O que você não faz, você colhe as consequências daquilo que você não fez. Né? Ou seja, a inação, o não fazer nada, também gera consequências. Né? Se eu preciso, se eu tenho uma colheita para fazer, se eu preciso regar aquela plantação e eu não rego, não fiz nada, aquilo gera uma consequência, aquilo gera uma seca, aquilo gera uma perda da colheita, porque eu não reguei. Se eu não tiro a erva daninha, aquilo também sufoca a planta e eu fico com uma colheita de nada, né? Eu tenho um monte de mato, eu não consigo me alimentar. Então, o que eu faço gera consequências, o que eu não faço gera outras consequências. E então, a gente vai sofrendo essas consequências, vai aprendendo aos poucos, né? Às vezes, infelizmente, aos poucos demais, né? Mas a gente vai aprendendo aos poucos até o momento em que a gente cai a ficha e caramba, não. Aquilo ali está errado, não devia ter feito daquele jeito, eu quero me redimir daquilo. Eu quero consertar aquilo. Não consigo consertar o passado. O que eu fiz numa vida anterior está feito, não tem como desfazer, né? Mas eu posso tentar recuperar aquilo que eu fiz de errado, né? E aí, assim, por exemplo, né? Aí a situação que o próprio livro nos traz. Talvez o fato de eu ter mentido sobre a vida de alguém, ter prejudicado aquela pessoa, talvez aquela pessoa possa vir como meu filho, possa vir como meu pai, como minha mãe, como meu irmão, né? E aí pode ser que porque eu quero estar perto para poder auxiliar na recuperação, auxiliar aquela pessoa, aquele espírito que ficou revoltado, que ficou desesperado, que ficou desacreditado de tudo, da lei divina, de tudo, que eu possa estar ali do lado para auxiliar, para amparar, para quando aquela pessoa cair, eu ajudar a levantar, para quando aquela pessoa tiver uma dificuldade, eu conseguir ajudar, para eu abrir oportunidades. Então, eu posso pedir para vir numa encarnação como irmão daquela pessoa, daquele espírito. Né? E aquele espírito também a gente pode ter entrado até no acordo. O espírito que foi, né, a pessoa, né, o espírito que foi prejudicado, ele pode compreender que tá bom, vale a pena dar uma segunda chance para essa pessoa, esse outro espírito, né? Vamos juntos, vamos tentar nos recuperar. Mas nada disso é fácil, né? Eu que tinha vontade de me recuperar, de repente eu fico sem paciência. Aquele que tinha aceitado o perdão e tentado recuperar aquela relação entre dois espíritos, pode também ficar sem paciência, ficar revoltado de novo e relembrar a ofensa, né? E aí ficar, caramba, mas não, como assim? Fez agora, do nada, pediu perdão, tá resolvido? Quantas vezes a gente passa por isso nessa vida de encarnado?
quando a gente passa de uma encarnação para outra, a gente não muda, não deixa de ser o espírito que era, né? A gente vai evoluindo aos poucos. E apesar da gente ter aquele esquecimento na reencarnação, para poder, muitas vezes, para que essa combinação seja possível, né? Imagina, alguém que eu matei, eu vou voltar numa outra encarnação como irmão. Tá de brincadeira, né? O espírito me matou. Eu matei um outro espírito, eu vou voltar na mesma como irmão. Ele fala, não, de jeito nenhum, eu não quero estar perto desse cara de forma alguma. Mas às vezes com o esquecimento da reencarnação é a chance da gente se reencontrar, né? De eu pagar a minha, a minha falta, de eu tentar recuperar a evolução daquele outro espírito. E ele com esquecimento, ok, vamos lá, vamos junto. Mas esse esquecimento sempre fica aquela impressão, aquela sensação, aquela lembrança difusa, né? Aquele meio esquisito. Eu olho aquela pessoa, não bate o nosso santo, não bate, né? Nosso espírito não cruza, alguma coisa tem estranha ali. Às vezes acontece isso, a gente, claro, né, na nossa visão egoísta, vai ficar assim, eu tenho um pé atrás com aquele outro lá, é porque aquele outro deve ter me feito alguma coisa errada, e aí é por isso que eu fico com o pé atrás dele. Mas às vezes é o contrário, tá? Eu fiz alguma coisa com aquele espírito, e aí eu tenho um pé atrás, porque assim, ele sabe que eu não sou flor que se cheire. Então, eu fico, quando eu vejo ele, eu acho... Eu não, o santo não cruza, mas às vezes o erro pode estar em mim, tá? Então, o fato de a gente ter alguma incompatibilidade uns com os outros não quer dizer que porque eu tenho incompatibilidade eu sou o bonzinho e o outro é o mal, não. Às vezes é o contrário, às vezes os dois estão no mesmo patamar, né? Ou às vezes é só algum item, alguma característica, né, dos dois espíritos ali, as nossas preferências, que algumas não batem. Então, só para a gente não ficar naquela então porque eu tenho uma pinima com o outro, porque eu tenho uma implicância com o outro, é porque o outro fez alguma coisa de errado comigo numa outra encarnação. Não, às vezes quem fez errado fui eu mesmo. Mas voltando mais para o tema central, né, que quando a gente está na instituição da família, a gente tem uma expectativa de que essas pessoas que estão como nossa família, elas sejam perfeitamente alinhadas com o nosso pensamento, que elas sejam perfeitamente compreensíveis com todas as nossas vontades. E assim, por diversos motivos, isso pode não acontecer. Primeiro que pode não acontecer porque o que a gente quer pode ser ruim mesmo, né? E aí quem está mais perto da gente pode estar realmente preocupado com o caminho que a gente está. Poxa, eu estou com a minha família aqui, eu quero pular no abismo sem paraquedas, sem nada, me esborrachar lá embaixo e minha família acha ruim. Claro que acha, né? Tá ali querendo, tá te protegendo de alguma forma. E às vezes uma outra pessoa que está longe de você, né, que você é um amigo, alguém que você conhece na rua, ou um amigo, ou alguma coisa assim, tá, beleza, vamos junto, que é mais ver o circo pegar fogo, você vai pular, eu vou pular atrás, né? Mas o tema do livro é outra coisa. É que muitas das vezes o tema do capítulo, né, do livro não, do capítulo, o tema do capítulo 52 é que muitas das vezes a gente está realmente dentro de casa com espíritos, né, que a gente tem uma dívida, uma desavença, tem alguma diferença para resolver. E quando você tem diferença para resolver com alguém, não necessariamente você faz isso nos melhores termos, né? Às vezes você está resignado, às vezes você está imbuído daquela melhoria e você está topando todas as dificuldades, mas o normal é não estar, né? Você pode ter combinado antes de vir para cá que você ia se entender com aquele espírito que você prejudicou, mas quando você chega aqui você esquece isso e fala, caramba, por que esse meu irmão, por que essa minha irmã, essa minha filha, meu filho, meu pai, minha mãe, tem tanta
dificuldade em lidar comigo, né? Porque pode ser algo que venha de outra encarnação. Às vezes não, tá? Às vezes vem dessa mesmo, né? É coisas que a gente está fazendo agora. Mas pode ser que seja um resgate que vocês precisam fazer na família. E muitas vezes vem dentro da família justamente por conta desses laços mais fortes, por conta dessa convivência mais íntima, mais próxima, mais constante. Você tem mais oportunidade de resgatar isso. Você tem mais oportunidade de melhorar a relação entre esses dois espíritos. Você pode, depois que encerra essa encarnação, você descobrir que alguém que foi seu pai foi alguém que matou você na encarnação anterior. Mas aquela pessoa te tratou tão bem, cuidou tão bem de você, que você, caramba, pode ter feito na outra, né? Mas nessa foi por causa desse espírito que eu consegui chegar aonde eu cheguei, que eu consegui evoluir como eu evoluí, que eu consegui crescer, que eu consegui evoluir mesmo como espírito, né? Que eu consegui melhorar. Com base no exemplo, com base nas coisas que fazia, com base no amparo que me dava, com base na paciência com que me tratou. É claro que esse cenário é um cenário cor-de-rosa, né? Fácil, caramba, era alguém que era super, sei lá, um filho que era super impaciente e incompreensível, que não conseguia lidar com o pai estava ali naquela tranquilidade, né? Naquela paciência. Né? A mesma coisa ao contrário, às vezes é uma mãe, é um pai que não sabe lidar com o filho e coisa, e aí tem tem um filho super compreensivo e tal, assim. Às vezes não é isso, muitas vezes a gente está no meio do caminho. Muitas vezes a gente está na situação de que eu tenho momentos de paciência com meus filhos ou com meus pais e vice-versa, né? Meus pais têm momentos de paciência comigo, meus filhos têm momentos de paciência comigo, meu esposo, minha esposa tem momentos de paciência, de compreensão, aquela realmente não quer estar perto e realmente nada funciona. E o que o livro nos pede, nos lembra, é que como estamos todos, né, aqui irmãos, né, todos espíritos, para evoluirmos juntos, que nós não desperdicemos as oportunidades que a gente mesmo procurou muitas das vezes. Se eu estou tendo dificuldade de relacionamento com familiar, especialmente essa família mais próxima, né, meu irmão, do pai, da mãe, os filhos, eu preciso olhar um pouco para dentro de mim. O que eu estou fazendo? O que eu poderia estar fazendo diferente? O que eu poderia estar atuando de uma outra forma? Como é que eu poderia compreender melhor a dificuldade do outro em me compreender? O que eu estou precisando fazer para aquele outro, para a pessoa que eu estou tendo a desavença, né? Para que a gente possa entender um ou outro. Como é que eu faço isso? É claro que a gente não consegue resolver sozinho, né? Ah, mas o outro também tinha que fazer. Tinha, mas você depende do seu, né? Você não consegue forçar o outro a fazer alguma coisa. Você pode brigar, instruir, e punir, fazer um monte de coisa, mas assim, depende do outro também querer fazer. Agora, o seu não. A sua parte você pode fazer. A sua avaliação, o seu pensamento, o seu raciocínio, isso você pode fazer. E a gente faz. A gente procura. A gente tenta essa trilha da compreensão da evolução
Muitas vezes não. Muitas vezes a gente vai pelo caminho mais simples a culpa é do outro. Não, o outro tá errado. O outro não me compreende. E a gente olha só para aquele que quer fazer igual, né? Quando alguém tá sintonizado, tá na mesma frequência, você, tá vendo? É isso. E eu tô querendo aqui zoar, tô querendo fazer a bagunça com o pessoal. E meus filhos não acham certo, meus pais não acham certo, minha família não me compreende. Por que alguém fora compreende? Às vezes é porque alguém fora não está preocupado contigo. Às vezes é só porque há uma diferença mais profunda que você precisa trabalhar de forma mais intensa, né? Você precisa olhar para essa incompreensão dentro de si, aquela história do quando um não quer, dois não brigam. Você precisa olhar para essa incompreensão dentro de si e pensar no que você poderia fazer diferente. Quase nunca a gente faz isso, é muito difícil. A gente geralmente pensa, o outro podia fazer tal coisa diferente. Podia. E você? Podia também? Você pensou nisso também? Porque a gente geralmente vai para ainda mais uma discussão dessa, num embate que é uma briga constante, a gente sempre acha que está certo. A gente sempre acha que a nossa visão é a correta. Às vezes é mesmo, mas assim, eu não me dou o trabalho de pensar por que a outra pessoa não consegue enxergar do mesmo jeito que eu. Ou eu não me dou o trabalho de tentar ver por que aquela outra pessoa vê diferente. Assim, quais são os valores que não estão batendo? Quais são as premissas, né? O que baseia aquele raciocínio que não está igual ao meu? Por que uma determinada ação que eu faço alguém vê como um ataque, como uma incompreensão quando a intenção é outra, quando a intenção é de ajudar, quando a intenção é de melhorar? Por que quando alguém vem falar comigo eu sempre acho que é um ataque? Será que realmente é? Será que eu estou vendo de uma forma errada? Será que eu estou com as premissas erradas, né? Eu estou assumindo já de cara que aquela pessoa que está vindo falar comigo, ela está com má intenção, ela está preocupada em impor a sua visão. Será que é isso mesmo? É aquela história do teimoso, né? Geralmente quando tem teimoso é porque tem luz. Nem sempre, mas assim, muitas das vezes, quando aquela do fulano é muito teimoso, você também, né? Fulano é teimoso demais, mas eu falo um negócio e não consegue pensar de forma diferente. Eu também. Então, às vezes a gente olha muito, né, o comportamento do outro e esquece de olhar para o nosso. E quando a gente olha para isso em termos de família, é aquela convivência, especialmente no começo da vida, né, por um longo pedaço da vida ali, que a gente tem uma convivência muito estreita, muito constante, muito, muito próxima. E essa convivência traz diversas oportunidades, oportunidades de compreensão, mas também traz oportunidades de desavença, traz oportunidades de diferença de raciocínio, diferença de pensamento, de visão de mundo. E essas diferenças aparecem de forma muito, às vezes muito forte, muito visceral, porque às vezes é uma diferença que a gente não está preparado para enxergar, para aceitar. A gente vai numa ilusão de que aqueles que estão perto da gente têm que pensar igual. E
às vezes não pensa igual porque há mais de uma forma de enxergar aquele assunto. E não necessariamente são formas erradas. Mas a gente não aceita isso. Porque, não, eu aceito essa visão diferente de qualquer um, mas dentro de casa não é possível. Mas às vezes é dentro de casa mesmo que vai ser diferente. Porque vão ser pessoas que estão ou imbuídos, né, de uma preocupação legítima contigo, né? Um filho, uma filha pode estar preocupado contigo, um pai, uma mãe pode estar preocupada contigo, um irmão, uma irmã podem estar preocupados contigo, de uma forma que ninguém do lado de fora da família talvez não esteja. Talvez as pessoas com que você está achando que tem mais afinidade, tem mesmo, mas às vezes é bom esse contraponto. E muitas das vezes, como lembro o livro, às vezes o capítulo é justamente vão vir pessoas junto, próximas, dentro do mesmo núcleo familiar, para poder fazer resgate de situações muito complexas, muito complicadas, que vieram às vezes não na encarnação passada, vieram de encarnações sucessivas, né? Às vezes são resgates que são muito longos porque são muito difíceis ou porque é um resgate que vai falhando, né? É igual o dívida de que a gente paga uma prestação e já pega emprestado mais um pedaço e deixa de pagar um pedaço, e aí aquilo incorre em juros, né? E a gente fica com com aquela dívida rolando ao longo da vida, é, e às vezes nunca paga, né? As oportunidades que a gente tem de resgatar, que a gente tem de pagar, a gente, não deixa depois eu faço isso. E a gente é, muitas vezes tem esse comportamento de tu faço depois nas coisas importantes da nossa vida, nas mudanças que a gente precisa fazer, nos resgates, nas mudanças de comportamento, na compreensão dos outros. É sempre mais simples a gente deixar para depois. Não, dessa vez não. Eu tenho que ser paciente, sim, mas dessa vez não dá. Vou deixar para ser paciente da próxima. Tá bom. E aí essa próxima fica igual fiado, né? Igual vender fiado. É amanhã. Fiado só amanhã. Então a gente fica sempre adiando a nossa aquele aquela troca de aquela conversa, a gente fica adiando aquela mudança de comportamento, aquele tentar entender, aquele será que faz sentido? A gente adia. Não, talvez, mas amanhã. Depois, numa próxima. Dessa vez não. Ah, dessa vez não dá. E aí nunca dá. A gente não tem fórmula, né? Se a gente soubesse essa fórmula, a gente estaríamos todos já espíritos puros aqui e não nesse resgate incessante nesse planeta. Que mais que uma hora a gente vai conseguir, né? A gente vai evoluindo aos pouquinhos. Mas não tem fórmula, mas acho que algumas dicas a gente já recebeu, né? Talvez a principal delas seja a gente olhar um pouco para a gente, né? O que eu posso melhorar? A gente já recebeu uma outra dica que o texto Fonte Viva, lá de abertura, fala também, que é olhar para Deus, né? Assim, Deus está aqui do nosso lado e está aqui ao nosso bem de forma incessante, o tempo todo, que é o máximo de bem possível para a humanidade toda, né? Os espíritos ao longo do universo todos. E outra dica que a gente recebeu de Jesus também, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Porque a gente precisa trabalhar para a nossa melhoria. E eu tenho que olhar para aquele que está
próximo a mim, né, aquele que eu estou interagindo, e pensar assim, não, aquele também é um espírito, também tem direitos, também tem pensamentos, também tem vivência. E por que que essa vivência é tão diferente? Por que que nós que dividimos a mesma casa, somos irmãos um do outro, por que que a gente tem uma visão tão diferente assim? Por que que meu filho, minha filha não consegue enxergar da maneira que eu tô vendo? Por que que meu pai, minha mãe não conseguem ver isso? Mas eu tô tentando também olhar para o lado deles. Estou tentando também olhar para o lado do outro e pensar assim: será que essa incompreensão que eu estou sentindo, o outro também não sente? Será que essa dificuldade que eu tenho no relacionamento, será que o outro também não tem? Será que ele também não gostaria que eu entendesse o lado dele? Será que ele não gostaria que pelo menos eu ouvisse o lado dele e tentasse compreender por que, que o raciocínio dele é tão diferente do meu? Isso vale para dentro da família, vale para fora, qualquer relacionamento entre pessoas, né? A gente vê esse resgate muitas vezes acontece no trabalho, né? É no ônibus, é com o vizinho, é com assim. O relacionamento que a gente tem não é só o resgate, não é só na família. A gente, toda relação que a gente tem com alguém tem um motivo, assim, com aquela história de nada acontece por acaso. Mas a gente está mais preocupado em deixar as oportunidades passar, em deixar a não mexer nisso agora não. Já tô velho demais para isso. Ah não, ainda tenho muita vida pela frente para me preocupar com isso. A gente está sempre dando uma desculpa, né? Ou a gente acha que tem pouco tempo de vida, agora não vale mais a pena mudar, ou a gente acha que tem muito tempo de vida e deixa para fazer isso depois. E a gente esquece que, de novo, essa encarnação é um segundo, né, na nossa vida. Ele é um pedaço, um momento. Então, eu tô com 98 anos, não quer dizer que, mesmo que eu morra com 100, não tem mais 2 anos só para melhorar. Não, tem 2 anos nessa encarnação, mas isso é só um pedaço do tempo que eu vou ter de vida desencarnado, né, de uma próxima encarnação. Isso tudo continua, o mesmo espírito. Então, todo momento é momento para a gente fazer o resgate, para a gente fazer melhoria, para a gente fazer evolução, que a gente consiga não deixar tanta oportunidade passar. E quando a gente estiver no momento de conflito, que a gente possa pensar em como que eu posso fazer com que esse conflito faça com que todos os envolvidos no conflito saiam melhores. Melhore, que eles consigam ter um aprendizado disso aqui. A gente vai conseguir isso poucas vezes, mas se a gente parar para pensar nisso, já é um primeiro passo. Talvez a gente consiga perceber essas poucas oportunidades, porque a gente deixa passar todas. Se a gente pelo menos se preocupar com isso, a gente muitas das vezes não vai mudar nada, né? Mas se a gente pelo menos se preocupar com tentar entender o outro lado, tentar fazer com que aquele conflito seja um instrumento de compreensão, um instrumento de evolução dos envolvidos, talvez em alguma oportunidade assim esporádica funcione e a gente realmente consiga sairmos todos dali melhor. Vamos elevar nosso pensamento novamente para a oração de encerramento. Senhor, obrigado pela oportunidade do estudo. Obrigado pela sua paciência conosco. Obrigado pelas infinitas oportunidades que o Senhor nos traz para que nós possamos nos melhorar, nos compreender e evoluirmos lado a lado. Que nós possamos estar cada vez mais receptivos e perceptivos, que nós possamos perceber quando
as oportunidades de melhoria, de evolução, de compreensão se apresentem, que nós possamos nos exercitar, nos capacitar a conseguir aproveitar essas oportunidades e efetivamente que elas nos melhorem, que elas nos façam crescer como pessoas, como espíritos. Senhor, olhai por aqueles que passam por dificuldade, aqueles que pedem socorro, aqueles que não pedem socorro, aqueles que acreditam em Ti, aqueles que não acreditam em Ti, aqueles que estão desesperados, raivosos, aqueles que estão deprimidos, aqueles que estão falsamente alegres, achando que está tudo bem quando tudo não está tão bem, aqueles que estão falsamente tristes, que estão achando que está tudo mal, mas que não estão só percebendo as vantagens e as alegrias que estão ao seu redor, que nós possamos cada vez mais enxergar, Senhor, que nós possamos enxergar a sua trilha, que nós possamos perceber a sua presença, que nós possamos cada vez mais comungar e do seu pensamento, da sua sintonia, que nós possamos seguir juntos todos, evoluindo cada vez mais para juntos de Ti. Obrigado, Senhor, por mais esse momento e que nós possamos prosseguir estudando e evoluindo contigo. Que assim seja.